Olá pessoal, agora vai ser uma pequena palestra para público-alvo, para quem trabalha com serralheria, pessoal de metalúrgicos e pessoal também que utiliza em construção civil as máquinas de corte, que são as esmerilhadeiras ou as lixadeiras. Começando, né, sempre pela escolha certa do disco, né? São dois tipos de disco. A gente tem o disco de corte e o disco de desbaste. O de corte tem aquela espessura um pouquinho menor e o de desbaste, o disco é um pouquinho mais grosso. A questão da segurança nessa máquina, ela tem que ser bem pensada porque ela é uma máquina de muito risco, por isso tem que ter um cuidado bem importante. Então, nessa atividade a gente vai ter risco físico, que é a questão do ruído que a própria máquina gera, e isso pode prejudicar a nossa audição, por isso que a gente tem que utilizar um protetor auricular ou até um abafador de concha para conseguir diminuir bastante ainda esse ruído. A gente vai ter questão também de vibração das mãos e braços, que é quando a máquina está em movimento, ela passa todo esse movimento de vibração para o nosso corpo. Por isso que a gente tem que ter uma pausas para não ter esse risco toda hora no nosso corpo. Por isso que é bom fazer uma pausa. E risco ergonômico, porque todo funcionário que trabalha com esse tipo de lixadeira tem o risco ergonômico, que é esforço físico, a questão da repetitividade e a postura inadequadas, porque não tem como às vezes ficar fazendo um serviço com corte de qualquer tipo de material que usa a lixadeira, não tem às vezes como usar uma bancada. Por isso que a posição, quando vai trabalhar, ela é um pouco incômoda, então por isso tem que sempre fazer pausas nessa atividade. A gente vai também ter risco de corte e de acidentes. Os EPIs para essa atividade, para proteção da audição, é o abafador de ruído ou o protetor tipo plug, que é aqueles menorzinho. A gente vai ter também o óculos de proteção contra impactos, porque às vezes pode vir um pedaço de ferro ou até uma fagulha do corte pode bater no nosso olho. A gente vai ter também o protetor facial para proteger o nosso corpo, nosso rosto inteiro. E às vezes na operação, quando estiver cortando com disco de corte, o material que vocês estão cortando, o disco pode quebrar e bater direto no nosso rosto. Por isso que é importante usar o protetor facial, que é um plástico maleável que tem esse papel de reter a batida contra o nosso rosto. A gente vai ter também a questão proteção do nosso corpo, braços e pernas, que a gente vai utilizar roupas de couro para proteger contra calor. A gente vai também utilizar o respirador contra aquela poeira que sai às vezes do próprio corte da ferramenta. E então a gente vai ter que cuidar bastante também a proteção do disco, que tem que estar sempre intacto e em perfeitas condições para não ter o risco de cortar o dedo ou cortar qualquer parte do corpo. Utilizar um bom sapato de segurança com proteção com biqueira de ferro no sapato de segurança, ou também pode ser uma biqueira de material tipo um plástico, que ele é bem rígido também. E toda vez que a gente for utilizar a máquina, a gente tem que fazer um checklist pré-operação. O que é o pré-operação? Antes de fazer o uso da máquina, a gente tem que verificar como é que está a questão da máquina, se ela está funcionando perfeitamente, o disco se está bem conectado ali naquele local de colocar o disco, se a proteção da lixadeira está bem fixa, o cabo da extensão, o cabo da própria máquina, se também está sem nenhuma parte visível que possa dar um curto-circuito ou até um choque elétrico. Por isso que é importante fazer o checklist. E agora sim, para finalizar essa pequena palestra sobre o cuidado seguro com as lixadeiras, eu vou falar um pouco sobre os cuidados básicos com a lixadeira ao manusear ela.
sempre manter uma distância segura de pessoas que estão em volta, por isso que a gente sempre orienta de fazer uma sinalização da área para pessoas que estão em volta não se aproximar muito, não tocar naquela parte que fica rodando do disco, porque tem o risco de machucar os dedos, não pressione o disco de corte lateralmente, se não está projetado para isso, porque se a gente estiver forçando lateralmente, o disco pode quebrar. E o mais importante, que é bom também trabalhar no local organizado, é sempre manter o local organizado e limpo, para se caso um dia desse um acidente, saber o que fazer e ter uma rota segura de saída de emergência. Então essa parte da cuidados básicos e palestra básica dessa cuidados com a lixadeira eu vou encerrar agora, e durante a semana eu vou dando mais dicas de utilização correta com lixadeira.